Olá a todos sintonizados. Hoje nós estamos numa conversa diametralmente oposta àquilo que nós conversamos na semana passada, que era direito. Hoje nós estamos falando sobre agronomia. E para tratar do tema do trabalho científico, do Nota de Rodapé de hoje, episódio número 7, comigo aqui o professor Marinaldo Loures Ferreira. Professor Naldo, conhecido aqui o Unaí inteiro, ele é doutor em produção vegetal. E o tema que nós vamos falar, extremamente importante aqui para a nossa região, é sobre o futuro da água na nossa região. E, claro, nós falaremos dessa abertura, professor, tentando conceituar e trazer o nosso sintonizado para o nosso tema. O professor Naldo ele fez um trabalho de doutorado muito profundo, analisando em parcerias mais de 500 pivôs centrais de irrigação aqui na nossa região, precisamente 567 pivôs, em parceria com outras entidades, e trouxe um estudo robusto sobre a utilização de águas e sobre alguns pontos críticos. Lendo essa entrelinhas, professor Naldo, como a gente pode conceituar ou trazer a metodologia que o senhor utilizou para esse trabalho e quais os resultados, falando assim de forma sintética e resumida para o nosso sintonizado, para a gente começar o bate-papo de hoje. Seja muito bem-vindo, professor Naldo. Muito obrigado, doutor Rafael. É um prazer, né? Agradeço imensamente a oportunidade de falar desse tema que é tão importante para a nossa região. O nosso trabalho lá foi um trabalho muito importante, um trabalho com base, né, em 567 pivôs, baseando também em imagens de satélite. E aí nós constatamos, né, que a nossa região teve um crescimento, né, exponencial da irrigação nos últimos anos. Isso é muito bom para a região, porque isso traz progresso, isso traz, né, renda, traz emprego. E também evidenciamos também que houve aí, né, uma redução de precipitação. E também evidenciamos também que teve uma redução nas vazões, né? Coisas que essa redução já documentada, né? Até mesmo por órgãos competentes, como a própria IGAN, tá? E tem aí algumas áreas, né? Declarações de áreas de conflitos na região. Então, assim, é um trabalho bem aprofundado que visa, né, contribuir para a nossa região. E utilizou-se não só a análise dos pivôs dessa parceria, mas também os sistemas de geoprocessamento que o senhor também utilizou para fazer um batimento de dados. Mas, para nós, leigos nessa parte, professor, fica sempre muito curioso saber, porque nos últimos anos, pelo menos assim, 2024, principalmente esse ano, agora hoje mesmo estava chovendo em alguns lugares de Unaí, nós estamos no dia 15 de abril, e o seu trabalho ele acaba concluindo que houve uma redução, pelo menos nos índices aí de água superficial aqui na região. Como o senhor avalia essa situação, do trabalho que o senhor fez, que era da década de 70 para cá, a 2022, né, desse período posterior que está tendo muita chuva, se eu não me engano, esse ano, acho que o índice pluviométrico aqui foi mais de 2.000 milímetros, né? Como que o senhor conclui, de acordo com essa atualização que nós estamos aqui vivendo? Olha, de acordo com os nossos dados, houve uma redução, né, em algumas bacias aqui da região de até 14,4%, né, nessa série temporal, né, nos últimos, considerando 30 anos. Mas realmente esse ano choveu um pouco mais, porque nós estamos vivenciando, né, a questão de um fenômeno climático que é natural, que é a laninha. Então há um resfriamento, né, das águas do Oceano Pacífico Equatorial, e isso muda a nossa climatologia e, em consequência, tem um benefício para a nossa região do Centro-Oeste, que faz com que as nossas chuvas sejam mais estáveis. Então, assim, acaba chovendo mais para nós aqui. Então, realmente, esse ano, né, de acordo com os dados do próprio Instituto Brasileiro de Meteorologia, realmente choveu mais por causa desse fenômeno climático. Mas quando você considera essa série temporal de longo prazo, realmente há uma redução na precipitação. E tem um trabalho importante, tá, de uma instituição, né, que ela é colaborativa, que é o Mapa Biomas, que nos últimos 30 anos, considerando 85 até 2021, nos seus estudos analisando imagens de satélites, tá, eles observaram, por exemplo, que houve uma redução dessas áreas de água superficial, tendo uma redução aí por volta de 15,6%. Certo. Isso é perceptível também, quem mora nos interiores aí, se você for observar, alguns córregos, né, que eram um corpo hídrico menorzinho, em alguns lugares já não existe mais. Perfeito. Então, realmente, tem essa redução. E há essa noção geral, né, do público mesmo, do povo leigo, essa afirmação que está chovendo menos, que tem chovido menos, e realmente isso é algo bem popular, vamos assim dizer. Mas como compatibilizar e equilibrar essa força e a necessidade
de produção tecnológica através do pivô, que nós sabemos que é muito importante, inclusive o Brasil, um dos maiores exportadores, se não for o maior exportador de grãos, justamente por conta dessas tecnologias, professor, com essa disponibilidade atual de águas que nós estamos aí calculando. Correto. O que nós precisamos é o seguinte, não é parar a irrigação em si, tá? Porque nós sabemos que na nossa região a irrigação ela é completamente importante e ela é fundamental para termos essa produtividade e essa força do agro que nós somos. Então o que nós precisamos é ter uma gestão mais eficiente, tá? O que seria essa gestão? É o próprio produtor, por exemplo, né, fazer o cálculo ideal da lâmina, ou seja, da necessidade da cultura dele, com base, por exemplo, em dados de evapotranspiração, ou seja, aquilo que realmente a cultura, né, perde por transpiração e o que o solo perde por evaporação. Então seria ele fazer essa irrigação de forma eficiente. É igual até brinco, né, que eu também sou professor, eu falo para meus alunos, irrigação é uma ciência. Perfeito. Então você precisa suplementar a sua cultura de acordo com a necessidade dela. Então se houver essa gestão, essa conscientização desse uso de forma, né, consciente, racional, aí nós temos sim disponibilidade para atender a nossa agricultura com essa disponibilidade hídrica que nós temos. Muito bom. Então uma vertente, um ponto que o senhor tocou no seu trabalho, que muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem escrito, muito bem comparado, e ele conclui de maneira muito clara até para nós que somos leigos na matéria, ficou fácil de compreender, professor, as suas conclusões. E uma delas justamente traz essas duas vertentes. Uma do produtor se equalizar mais na gestão dos recursos hídricos na sua fazenda, porteira para dentro, por exemplo, analisando não só a planta, mas o solo, né, a umidade do solo, para ter melhor disponibilidade de uso da água, né? Igual a gente brinca aí, às vezes o produtor não irriga, ele molha, né? Molha. Então isso pode chamar atenção para um uso inadequado, né? Um subuso ou um uso excessivo, que até ele perde produtividade, porque a planta muito úmida, né, em excesso, ela naturalmente não se desenvolve tão bem. Correto. E para ter aquelas produtividades compensatórias do pivô, né, acima de, por exemplo, no caso da soja, acima de 80, 90 sacos por hectare, é preciso ter todo esse monitoramento adequado. Mas o que chamou a atenção no seu trabalho foi o crescimento nos últimos 10 anos da utilização do pivô aqui na região. Ele calculou que 94% de crescimento, quase dobrou o uso de pivôs. A que se deve esse aumento, e se isso tem sido fácil para o produtor ampliar cada vez mais a utilização do pivô? Essa é uma boa pergunta. Nos últimos 10 anos realmente teve um crescimento exponencial, né, bem expressivo, mas ultimamente, né, ao que parece, já chegamos ali no limite ortogável, então hoje não está sendo mais, não está tendo essa facilidade mais de conseguir novas ortogas, tá? Então chegamos aí praticamente no limite. Áreas, terras, né, que poderiam ter essa instalação de pivôs, nós temos áreas disponíveis, né, com inclinação até 15%, que é o ideal, mas porém hoje nós estamos mais com uma dificuldade, tá? Mas o ideal agora é que os órgãos, né, responsáveis façam, né, uma análise com dados mais atualizados para analisar, tá, essa vazão mínima de referência, para poder analisar e ver, né, se esse limite realmente que está sendo ortográfico, se ele ainda tem aí mais um volume de água que permite novas ortogas. Perfeito. No trabalho do senhor, inclusive, sobre esse ponto, voltando um pouquinho daquilo que eu comentei sobre a necessidade do produtor se atualizar, ter uma melhor gestão, mas existe também o outro lado da moeda, né? O Estado, os seus órgãos também, utilizar de sistemas mais precisos, atuais, para buscar avaliar certinho, né, essa potencialidade de outorga para não gerar o que nós chamamos, o que vocês chamam tecnicamente de conflitos, é até um conceito interessante, porque o conflito da utilização de águas de acordo com a lei de recursos hídricos é um pouquinho diferente, né, do conceito jurídico de conflito que nós temos, né, professor? Você pode explicar essa parte, primeiro do Estado, porque o que o Estado pode melhorar, né, na utilização dos seus critérios, correto, certo? E conceituar o que seriam esses conflitos, né, hídricos que nós nos deparamos. Correto. O que os órgãos competentes precisam fazer seria, né, basear uma análise hídrica com base em dados, né, sazonais ou até mesmo mensais, né, ou seja, uns dados mais atuais. Mas isso já é interessante, doutor, porque hoje, por exemplo, né, tem uma resolução do próprio IGAN, uma resolução 13 de 2025, aonde atual, hein? Bem atual,
onde ele já permite que a vazão mínima de referência, né, que é a Q710, ela seja calculada, regionalizada mensal para algumas bacias, dentre elas a bacia que nós temos do Rio Doce e a bacia do São Francisco. Certo. Então isso já é um ponto muito positivo, já é uma modernização que eles estão percebendo, né, essa necessidade de cálculos mais atualizados. Mas o interessante é que isso seja, né, expandido às demais bacias hidrográficas e que isso seja atualizado pelo menos de 5 em 5 anos. Tá, para condizer, né, com as nossas questões climáticas. E falar nessas questões de diferenças, né, porque o produtor se depara muitas vezes com a necessidade em autarquias ou órgãos federais de acordo com o domínio do rio. Vai nos rios federais, banhados por mais do estado, ele vai na Agência Nacional de Águas para buscar a outorga. E aqui seria no estado de Minas o IGAM. Isso. Existe diferença de critérios de outorgas de água e quais seriam esses critérios e o que fazer para aprimorar para que nós não tenhamos essas diferenças? Essa é uma excelente pergunta para quem trabalha com a parte de recursos hídricos. Eu já fiz alguns trabalhos relacionados a isso que tive um pouco de dificuldade por esse motivo. Por exemplo, a Agência Nacional das Águas, que é a autarquia federal, quando o rio passa em mais de um estado, ele é, né, de autarquia da própria Agência Nacional das Águas. Certo. Tem uma gestão, a gente chama de gestão pública sobre os rios. Isso, e a gestão é feita por ela. E a vazão dela mínima de referência, a gente chama de Q95, aonde essa vazão ela permanece 95% durante o ano ou extrapola 95%. Ou seja, é a famosa Q95. E já no nosso estado, nós trabalhamos com a vazão Q710. Certo. Então, em termos de volume, ela acaba sendo 30% mais restritiva do que uma Q95. Então, a estadual tem mais restrição do que a federal. Isso. O volume de água acaba sendo menor para promover a outorga. E aí o que gera os conflitos, aí você vai explicar. Aí isso é complexo, né? Porque Sim. algumas regiões você pode ter um volume de água ali disponível, mas pode não estar sendo aproveitado para promover uma agricultura irrigada porque o volume de água é menor. Regiões onde você já tem esse conflito declarado, né, onde tem essas famosas DACs, aí é preciso já fazer um outro tipo de controle. Tá? Aí hoje, o que é necessário, né? O que precisa ser feito? Já é uma gestão, né, onde você tem ali, né, uma gestão de conflito, colocando os três poderes ali, ó, conciliando, né, o pessoal, por exemplo, os ribeirinhos, colocando o irrigante e até mesmo o órgão público. E aí eles precisam deixar bem claro, né, nos períodos de seca, no período de crise, Sim. quais são os usos prioritários, né, e como fazer essa gestão nesse momento, tá, nos períodos de crise. E isso já é o que acontece. Agora, talvez naquelas áreas onde você tem uma vazão um pouco maior, tentar mudar esse tipo de vazão. Um outro detalhe que deixa complicado para a gente, doutor, que é o seguinte: a vazão de nível federal, você trabalha com 70% dessa Q95. 70% dessa vazão mínima é o que você tem disponibilidade para a outorga. Ou seja, 30% é a vazão residual. Certo. Mineira aqui já é complicado, porque algumas regiões, igual no Urucuia, você só pode captar 30% da vazão mínima ortogável. E algumas regiões 50%. E já tem uma portaria que em uma região próximo de Cristalina, eles entraram com recurso e eles permitiram a Q95. Certo. Então isso fica muito complicado para a pessoa que vai trabalhar com esse tipo, né, esse tipo de consultoria, vamos dizer assim, é bem complexo. E também para o produtor que vai precisar o produtor também, né, ele precisa estar sempre se inteirando. É muito complicado. Realmente é um assunto que precisa ter uma homogeneidade, né? Precisa de falar a mesma língua, os órgãos, para que a gente tenha... Por exemplo, se você sai daqui, por exemplo, e atravessa Cristalina, está tão próximo, certo. Lá, por exemplo, é uma Q95, que o estado de Goiás trabalha com a mesma vazão da autarquia federal. Ah, correto. Em Minas não. Em Minas já tem essa diferença que você falou de 30%. Isso. Então, assim, é tão próximo... Tirando essas hipóteses aí da bacia do Urucuia que você citou, que ainda é mais restritivo pelo uso de 30%. É porque lá, como nós temos uma vazão um pouco menor, então consegue ser um pouco mais restritivo. Falou em água, é falar um tema complexo, mas um tema que também tem muito mito, né, professor? Por exemplo, a Lei de Recursos Hídricos, ela não só autoriza, mas, embora não fale isso de forma muito clara, mas todo mundo sabe, e quem mexe com agricultura, quem é o produtor, quem é o naiense em geral, conhece essa realidade. O barramento, por exemplo, é algo recomendado. Se bem feito, ele acaba ajudando a não perder aquele conteúdo de água. E é direito de todos fazer o barramento, desde que observe todas as regras, né, licenciamento ambiental, medição, vazão do rio, que não pode parar ali, tem que correr, enfim, várias outras questões de segurança.
E a questão da captação de recursos também é legalizada, autorizada pela Lei de Recursos Hídricos, tudo de forma tranquila. O que nós temos que fazer é aprimorar isso, também transformar algo desmistificado, para as pessoas compreenderem a importância da irrigação, né, no dia a dia, não só do produtor, mas da nação, né? Porque para você ter uma produção alta é necessário você ter mais ou menos essas várias safras por ano com mais tranquilidade, Você mesmo. fala em segurança alimentar, então segurança assim, a gente tem que pensar nisso. Perfeito. E nesse contexto, professor, você citou um ponto interessante no trabalho, de que 1/3 dos produtores, eles trabalham com 2 safras só. A gente sabe que pode trabalhar com, não vou dizer 3, mas quase isso, na questão debaixo do pivô. Isso segue um tipo de até conteúdo que nós já sabemos que o produtor, ele realmente é muito preocupado com o meio ambiente, com a utilização dos recursos hídricos. O senhor tem uma visão negativa ou positiva dessa situação? Olha, eu tenho uma visão assim positiva. Hoje o produtor, muitas vezes, ele faz ali uma safra, né? Ele poderia fazer até quase 3 safras, mas por que ele não faz? Porque hoje em dia não é só a questão da irrigação em si, tá? Porque além de tudo, além da irrigação, você tem um fator também de energia elétrica que também encarece. Então, de acordo com o seu planejamento, com a sua gestão, e também através, né, hoje o fator de produção está muito alto devido aos insumos, ele acaba muitas vezes fazendo ali uma safra, no máximo 2 safras. Isso é questão mais de gestão, tá? Mas nós temos aqui, por exemplo, vários tipos de irrigação. Então tem pessoas que irrigam, por exemplo, soja, milho, feijão. Hoje está muito crescente, né? Não sei se você tem percebido também, a irrigação, por exemplo, de café. Sim. Cresceu demais, né? Esse tipo de agricultura na região. Então depende muito da irrigação, do seu planejamento. Certo, entendi. Até o momento, professor Naldo, nós falamos da captação de água superficial, né, nos rios e etc. Porém, existe aí uma técnica que talvez também possa ser viável a sua ampliação, e o seu trabalho cita isso algumas vezes, a captação subterrânea. Qual a visão e o que o trabalho concluiu sobre essa alternativa? Olha, a exploração de água superficial, ela é interessante porque ela pode muitas vezes, né, em regiões onde você tem aí essa questão de conflitos, ou você não tem uma disponibilidade hídrica, né, que atenda durante esses períodos de seca a todos, a pessoa poderia estar, né, claro, dentro das leis, dentro das solicitações, de acordo com o meio ambiente, fazer, por exemplo, a captação subterrânea. E aí, claro, ele precisa de um investimento diferente, que ele vai precisar de ter o piscinão, para ele poder, né, irrigar quando ele realmente precisa. Mas seria uma alternativa, e essa alternativa está muito crescente na região, tá? Então já tem estudos também aí focados nesse tipo de atividade. Então seria uma alternativa para tentar, né, evitar, né, esses conflitos, ou até mesmo, né, facilitar para o próprio produtor. Perfeito. É aquele velho ditado, nós temos rios debaixo da terra, né? E grandes, né? O aquífero Guarani, aqui o aquífero Cuia e vários outros, que podem permitir esse acesso e talvez aprimorar ainda mais esse ponto. Vou fazer uma pergunta mais leiga aqui para o professor responder, né? Avançando um pouco o nosso tema. Correto. Professor, existe o risco de nós aqui vermos no futuro próximo os rios ou águas superficiais secarem na nossa região? Olha, eu não vejo dessa forma, tá? Claro que nós estamos passando por uma mudança, e como eu já comentei, né, houve uma redução de acordo com dados do próprio Mapa Biomas, né, de redução de área superficial, mas eu acredito sim, né, se a gestão foi feita, tá, de forma eficiente, com esse controle, irrigando, né, de forma eficiente, fazendo ali, né, conservando as áreas de recarga, fazendo o controle de forma eficiente, então eu creio, não vejo problema. Eu acredito o seguinte: nós temos disponibilidade para manter a nossa agricultura irrigada, tá? Só que nós precisamos aprender a usar os nossos recursos hídricos que nós temos de forma consciente, de forma racional. Perfeito. Fazendo isso de forma eficiente, nós teremos, né, teremos aí a longo prazo a agricultura irrigada com a disponibilidade hídrica para as futuras gerações de forma tranquila. O negócio é ter conscientização. Muito bom. Isso é o que mais importa. Bacana. E o princípio básico do meio ambiente é justamente nós preservarmos para as futuras gerações, mantermos essa disponibilidade para o homem, para a pessoa,
Então ele tem que ter a responsabilidade, todos nós, governo, de produzir bem, produzir cada vez mais. Segurança alimentar é um tema que se compatibiliza com a proteção da oferta de recursos hídricos, né, que precisa ser mantido. E aí eu queria perguntar, já terminando o nosso episódio, professor Naldo. O professor Naldo é muito conhecido em Unai, tem vários trabalhos aqui desenvolvidos. Eu mesmo fiz uma pesquisa analisando lá no Google Acadêmico vários artigos que ele publica e faz. Agora mesmo está desenvolvendo um trabalho sobre um trabalho histórico, né, sobre a questão do veranico. O tempo de veranico, né, professor? Isso. E certamente ele voltará aqui no CBcast Nota de Rodapé para nos falar sobre esse importante trabalho dele novo que está se desenvolvendo. Mas a sua visão, professor, ela é positiva sobre o futuro? Qual que é a mensagem final para as futuras gerações do Noroeste Mineiro sobre a questão do uso da água? Olha, a minha visão é completamente positiva, mas é uma visão positiva, otimista, mas que seja com responsabilidade, como eu já mencionei. Nós temos disponibilidade hídrica para atender a nossa agricultura irrigada de forma tranquila, tá? Temos algumas áreas de conflito, beleza, já está sendo resolvido, os órgãos competentes já estão ali, né, atuando em cima disso, mas eu sempre prezo, se fazer a irrigação realmente, aquela irrigação que é uma ciência, nós temos disponibilidade de permanecer nessa agricultura irrigada que para nós aqui na região nós sabemos. O cerrado em si, a agricultura irrigada é ela que faz com que o produtor tenha uma segurança ali da sua produção, né? Exato. Tem uma estabilidade. Mais seca, né? Às vezes chove menos, realmente. Então, assim, nós pensamos na segurança alimentar, nós temos que pensar na produtividade, então a agricultura irrigada, ela é o nosso foco, ela é o que faz com que a nossa agricultura seja muito forte. Mas eu acredito sim. E é tão interessante isso, né, professor? Já encerrando aqui também, só para um comentário final, se o senhor pode aprovar ou não, mas se a gente comparar do lado leigo, aí, até outras regiões que chovem mais do que o Unai, normalmente tem o mesmo índice que nós estamos vendo agora, mas direto, assim, sem muita distância de veranico, por exemplo, áreas do sudoeste goiano, a gente vê que chove bastante. E lá quase não se vê o pivô. Então, quer dizer, o produtor, ele vai implantar o pivô, que é um sistema caríssimo. Claro. É uma implementação que ele vai mudar a gestão dele quase toda. Manter isso é extremamente caro. Então ele faz por necessidade, não porque é uma opção do nada, né? Então, é um investimento. É um investimento alto. Então a gente tem essa visão e, claro, aprofundar aí na gestão mesmo, no uso da tecnologia de meio adequado. E só complementando, essa questão das tecnologias, né, das imagens de satélite, hoje é interessante, que até o setor, né, o setor público, né, os órgãos responsáveis, hoje usa essas tecnologias para facilitar a sua gestão, para fazer os cálculos, né, hoje, para analisar questões, né, de volumes hídricos para ortoga. Então hoje atende toda uma galera de forma geral. Tanto o irrigante quanto, né, os órgãos públicos, todos têm usado. Isso é bom, que a tendência futura é que nós tenhamos aí, né, um controle melhor dessas nossas águas, de forma mais eficiente, e aí conciliando esses usos múltiplos, né, que é o que a lei, né, exige, né? Perfeito. Para que todos possam usufruir desses recursos hídricos. Professor Naldo, muito obrigado pela sua participação aqui no CBcast número 7, o nosso episódio 7 do CBcast. Volte sempre com novos trabalhos para a gente explicar, aprofundar mais nos temas, não só sobre recursos hídricos, mas outros pontos da agronomia que você explora muito bem, né? Mesclando a tecnologia de geoprocessamento junto com a agronomia. Isso é muito bom. É um tema para nós do CBcast aqui tradicional diferente, mas eu tenho certeza que o nosso público vai desmistificar tudo isso e aprofundar cada vez mais e receber informações de qualidade. Obrigado e parabéns pelos seus trabalhos. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Tendo disponibilidade, né, precisando, pode me convidar que eu estarei aqui para falar mais pro pessoal. Obrigado a todos. Até mais, pessoal.